Olá, bom dia! Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão? Como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos alegrar nele. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Ezequiel. Vamos lá, vamos começar? Hoje a gente entra no último grupo do livro, que é do capítulo 40 ao 48, que é sobre a visão do templo. Bora lá? Ezequiel 40. No 25º ano do nosso exílio, no princípio do ano, no 10º dia do mês 14, anos após a queda da cidade de Jerusalém, nesse mesmo dia veio sobre mim a mão do Senhor e ele me levou para lá. Em visões, Deus me levou para a terra de Israel e me pôs sobre um monte muito alto, sobre o qual havia uma estrutura de cidade para o lado sul. Ele me levou para lá e eu vi um homem cuja aparência era como de bronze. Estava em pé junto ao portão e tinha na mão um cordel de linho e uma cana de medir. O homem me disse: Filho do homem, veja com os próprios olhos, ouça com os próprios ouvidos e preste atenção em tudo que eu lhe mostrar, porque para isso que você foi trazido aqui. Anuncie à casa de Israel tudo o que você está vendo. O portão do leste. Eu vi uma muralha externa que rodeava todo o templo e na mão do homem uma cana de medir que tinha 3 metros de comprimento. Ele mediu a largura da muralha e deu 3 metros e mediu a altura e deu 3 metros. Então veio ao portão que dava para o leste e subiu pelos seus degraus. Mediu o limiar do portão e deu 3 metros de largura. Cada câmara lateral tinha 3 metros de comprimento, 3 metros de largura. O espaço entre uma e outra câmara era de 2,5 metros. O limiar do portão junto ao vestíbulo da porta interior tinha 3 metros, também mediu o vestíbulo da porta interior, que deu também 3 metros. Então mediu o vestíbulo do portão, que tinha 4 metros, dos seus pilares, que tinham 1 metro. O vestíbulo do portão está voltado para o templo. O portão do lado leste possuía 3 câmaras de cada lado, cuja medida era a mesma para cada uma. Também os pilares de cada lado tinham a mesma medida. Em seguida, ele mediu a largura da entrada do portão, que era 5 metros, a profundidade da entrada, que era 6,5 metros. Diante de cada uma das câmaras havia uma mureta, que tinha meio metro de espessura. Cada câmara tinha 3 metros de cada lado. Então ele mediu o portão desde a extremidade do teto até uma câmara na outra, e deu 12,5 metros. As portas das câmaras ficavam uma diante da outra. Mediu a distância até os pilares e deu 30 metros. E o átrio se estendia até os pilares ao redor da porta, desde a dianteira do portão até a entrada, até a dianteira do vestíbulo da porta interior. A distância era 25 metros. Havia também a janela com ripas ripas fixas, sobrepostas para a câmara e para os pilares, do mesmo modo para os vestíbulos. As janelas ficavam ao redor da parte de dentro, nos pilares das palmeiras esculpidas. O átrio exterior. Ele levou o átrio exterior e eis que havia nele câmaras de pavimentos em volta de todos os átrios. Diante desse pavimento havia 30 câmaras. O pavimento ao lado das portas tinha o mesmo comprimento das portas, e este era o pavimento interior. Então mediu a largura desde a dianteira do portão inferior até a dianteira inferior, que deu 50 metros do lado leste e do lado norte. O portão do norte. Quanto ao portão que dava para o norte do átrio exterior, ele mediu seu comprimento e a sua largura. As suas câmaras de 3 de um lado, 3 do outro, os seus pilares e os seus vestíbulos tinham a mesma medida. O primeiro portão, 25 metros de comprimento, 12 metros de largura. As suas janelas e vestíbulos e as suas palmeiras esculpidas tinham a mesma medida do portão e se dava para o leste. Subia para este portão 7 degraus e o vestíbulo estava diante dele.
Esse portão do átrio interior do átrio interior estava diante do portão do norte, como no caso do portão do leste. Ele mediu um portão do outro portão e deu 50 metros. O portão do sul. Então ele me levou para o lado sul, e eis que havia ali um portão que dava para o sul. Ele mediu os seus pilares e os seus vestíbulos, que tinham as mesmas dimensões dos outros. Havia também janelas ao redor dos vestíbulos, como nas outras janelas. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. Havia uma escada de degraus e os seus vestíbulos eram diante dele. E tinha palmeira esculpida nos pilares, de tanto de um lado quanto de outro. Os átrios interior também tinham um portão que dava para o sul. Ele mediu um portão do outro na direção do sul e deu 50 metros. O átrio interior. O átrio interior do portão do sul. Então ele me levou para o átrio interior pelo portão do sul e mediu a porta do sul, que tinha as mesmas dimensões dos outros. As suas câmaras e os seus pilares e os seus vestíbulos tinham as mesmas medidas dos outros. Tinham também janelas ao redor dos seus vestíbulos, e o comprimento era de 25 metros de largura, de 12 metros e meio, e havia o vestíbulo no interior do comprimento. Da palmeira na escada tinha 8 degraus. O átrio interior, o portão leste. Depois ele me levou ao átrio interior para o leste e mediu o portão, que tinha as mesmas dimensões dos outros portões e também as suas câmaras. E os seus pilares eram vestíbulos e tinham a mesma medida dos outros. Havia também janelas ao redor dos seus vestíbulos e o comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio interior. Havia palmeira esculpida nos seus pilares e de um lado e de outro, e as suas escadas tinham 8 degraus. O átrio interior, o portão do norte. Então ele me levou ao portão do norte e o mediu. Tinham as mesmas dimensões dos outros portões. Também as suas câmaras e os seus pilares, e os seus vestíbulos e as suas janelas ao redor. O comprimento era de 25 metros e a largura de 12 metros e meio. O seu vestíbulo dava para o átrio exterior e havia palmeiras esculpidas nos seus pilares, de um e de outro lado, e a sua escada tinha 8 degraus. O edifício perto do portão norte. Havia uma câmara com a sua entrada, junto aos pilares dos vestíbulos, onde estavam holocaustos. No vestíbulo do portão havia 2 mesas de um lado e de outro, para nelas degolar os holocaustos e as ofertas pelos pecados de culpa. Do lado de fora subia para a entrada do portão do norte, e havia 2 mesas para o outro lado do vestíbulo do portão. Havia 2 mesas, 4 mesas de um lado e 4 do outro do portão. 8 mesas sobre as quais eram mortos os animais do sacrifício. 4 mesas para o holocausto eram pedras lavradas, e tinham 75 centímetros de comprimento e de largura no meio e meio metro de altura. Sobre elas se punham instrumentos com os quais matavam animais para holocaustos e sacrifícios. Ganchos 7 centímetros e meio de comprimento estavam fixados à parede e todas as suas extensões, mas a carne para o sacrifício sobre a mesa. Fora do portão exterior do átrio de dentro, estavam 2 câmaras. Uma ficava do lado do portão do norte e dava para o sul, outra ficava do lado do portão do sul e dava para o norte. E ele me disse: essa câmara que dá para o sul é para o sacerdote que tem a guarda do templo, e a câmara que dá para o norte é para o sacerdote que tem a guarda do altar. São eles os filhos de Zadok, os quais dentre os filhos de Levi aproximam-se do Senhor para o servir. O átrio interior e o templo. Ele mediu o átrio, que tinha 50 metros de comprimento e 50 de largura, um quadrado. O altar estava diante do templo, então ele me levou ao vestíbulo do templo. Mediu cada pilar do vestíbulo, 2,5 metros de um lado e 2,5 metros do outro. A largura do portão era de 1,5 metro, um lado
de meio metro, do outro também. O comprimento do vestíbulo eram de 10 metros de largura e 6 metros. Era por degraus que se subia até lá. Havia colunas junto aos pilares, uma de um lado e uma de outro. Ezequiel tem uma visão. Ele vê o templo. Ele vê como é o templo em visão. E eu li para vocês detalhes de como eram feito esse templo. É interessante o lugar que Ezequiel foi posicionado. O lugar que ele estava ali. Eles estavam em exílio. Eles estavam sofrendo as mazelas do pecado de Israel. O Senhor, ele estava preparando o povo, ele estava preparando o templo, ele estava preparando as pessoas para purificar aquele momento na vida deles. Então, Ezequiel, ele é levantado e Deus mostra como, assim, nos próximos capítulos a gente vai continuar lendo como era o templo. Sabe por quê? Porque Deus quer revelar o que é santo. Quando Deus quer se revelar a santidade dele, ele começa mostrando detalhes de como é a convivência com ele, de como é o templo, de como é o que é santo, como é grandioso, como é incrível, quais eram as dimensões. É interessante que a gente vê nesse texto. Ezequiel, ele tem a dimensão do tamanho do templo de Deus. Você sabe? Deus, ele trouxe essa revelação a Ezequiel para que ele entendesse e passasse para o povo o tamanho do lugar onde Deus está. Às vezes a gente quer pôr Deus numa caixinha, sabe? Às vezes a gente quer colocar Deus do nosso tamanho. Quantas vezes eu e você, a gente quer olhar para as circunstâncias e pensar, isso aqui, Deus, ele é grande, mas isso aqui não dá. Eu quero que você, nessa manhã, ouse a sonhar. Qual é o teu maior sonho? Escreve para mim no chat. Escreve aí. Hoje, qual é o teu sonho? Olhando, meu sonho hoje é emagrecer. Amém. Meu sonho hoje é me casar. Meu sonho hoje é comprar um carro, é comprar uma casa, restaurar o casamento. Meu sonho hoje é fazer uma viagem linda. Qual é o teu maior sonho? Qual seria a tua maior conquista em Deus? Eu quero te falar uma coisa. O teu maior sonho, ele nem se compara à grandeza de Deus. Olha os sonhos das pessoas. Ter minha família restaurada, ter minha família de volta. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Vocês já têm dentro de você, dentro da tua história, vocês precisam começar a gerar em Deus aquilo que já é. Você sabe, eu li, vocês viram como todas as medidas que eu lia para vocês eram muito grandes? Tal lugar para tal lugar, 50 metros. Tal lugar para tal lugar, tal mesa, 30 metros. Tal lugar, tantos metros. Uma vida abundante em todas as áreas, sabe? Tem gente que tem o sonho de ser próspero, de honrar pessoas. Tem o sonho de ser generoso. Tem gente que tem o sonho de, sei lá, de arrumar um sorriso. Tem gente que tem um sonho de fazer uma plástica. Olha aqui o sonho da seguidora, do meu marido encontrar Jesus. Você tem noção? Esse sonho para vocês é grandioso? Eu tenho sonhos grandiosos. Eu tenho sonhos que vão além de mim. Mas quando eu vejo que o templo do Senhor é com essas dimensões, eu penso, não existe nada impossível para Deus. Um Deus que habita num templo tão grande. Um Deus que faz a gente ter dimensão de onde Ele está. Um Deus que nos leva, nos posiciona em algo enorme. Não pode ser um Deus pequeno. Eu quero nessa manhã que você não coloque limites ao poder de Deus. Ouse a sonhar. O dia de hoje é dia de sonhos. Coloca dentro do seu coração, profetiza, ó filha do homem. Profetize, ó filho do homem. Profetize aquilo que o teu coração anseia. O que o teu coração pede?
O que o teu coração anseia? Qual é o teu maior desafio para Deus? Olha o tamanho de Deus. Hoje é dia de acreditar. Eu quero que você comece a profetizar e que você creia que Deus é fiel e Ele é galardoador daqueles que nele esperam. Acaso existe algo impossível para Deus? Não, não existe, mas no meu caso não, no seu caso não. Deus fez uma virgem engravidar. Não existe. Deus faz mula falar. Deus fez o Salvador subir no jumento e ele passar ali, ele ser aclamado. Deus curou, libertou, salvou. Deus transforma coração, Deus muda caráter. Deus transforma história. Deus, ele sonda, Deus conhece. Deus, ele transforma, ele vai ali no íntimo, no secreto e no profundo. O dia de hoje é dia de sonhar, é dia de acreditar no Deus que tudo pode, que tudo faz, que tudo espera. Você precisa começar a crer que o teu Deus é grande, que o teu Deus pode e que ele vai fazer infinitamente mais do que você pede ou espera dele. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nessa manhã nós ousamos crer, nós ousamos acreditar, nós ousamos sonhar. Nós queremos que o Senhor é fiel, nós queremos que o Senhor pode e nós queremos que o Senhor vai nos posicionar e nos reposicionar diante do nosso sonho. Senhor, que os nossos sonhos sejam os teus sonhos, que as nossas expectativas sejam as tuas expectativas e que as nossas vidas sirvam para a tua glória, a glória do nome de Jesus. Espírito Santo, nos revela a santidade, nos revela, Senhor, a verdade, a justiça e o juízo, o caminho pelo qual devemos passar, em nome de Jesus. Amém. Você sabe o que tem no final disso tudo? Jesus. Você sabe quem está te esperando ali? Jesus. Você sabe quem está no templo, clamando a Deus todos os dias, para que os teus sonhos se realizem? Jesus. E é por Ele que estamos aqui todos os dias. Um beijo. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, 5h45, eu estou aqui para a gente continuar esse devocional que é meu, que é seu, que é nosso, mas ele é principalmente de Cristo. E é por isso que a gente levanta todos os dias para dizer que Deus é fiel. Um beijo, Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.